Quantos se sentem sendo cheios do Espírito hoje aqui? Glória a Deus. E Ele está fazendo isso mesmo, Ele está enchendo e preenchendo a mim e a você hoje. E o objetivo, eu quero que você preste atenção, porque o objetivo de sermos cheios não é para nos tornarmos obesos espirituais, obesos na fé. O objetivo de sermos cheios é para sermos agentes do Espírito Santo no meio da sociedade, no meio da terra. Tá? Nesse pessoal onde você vai na rua, no mercado, na faculdade, no seu trabalho. Então o Espírito Santo quer nos encher para a gente revelar quem Ele é. Deixa eu trazer um conceito e iniciar um ensino com você hoje aqui. A palavra fala que nós estamos no mundo. E o que é o mundo? O mundo é toda uma realidade de pessoas, da natureza, de uma cultura. Nós estamos inseridos em um mundo. Nós quem? Quem que somos esse nós? É a igreja. A igreja do Senhor, ela é a célula saudável. Isso é, ela é a célula de Deus no meio de um mundo doente. Então, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando da igreja da paz, nós não estamos falando da presbiteriana ou da assembleia. Nós estamos falando do corpo de Cristo, membros uns dos outros, qual Cristo é o cabeça. Então, nesse mundo, preste atenção comigo, esse mundo está aqui. E a igreja está dentro do mundo. A igreja reside dentro desse mundo. Isso é, se nós somos essa célula saudável, a célula do organismo de Deus, nós carregamos em nós o DNA de Deus, e nós estamos inseridos em um mundo doente. A expectativa é que de alguma maneira haja cura e haja restauração nesse mundo em que nós vivemos. Então o Espírito Santo faz uma obra em nós, porque nós também fazemos parte desse mundo. Nós nos ferimos, nós somos traídos, nós temos problemas, nós temos pecados, e a gente vai aos poucos sendo transformados. Qual é a obra do Espírito Santo em nós? Primeiro, Ele nos restaura, para que a gente seja canal de restauração. Então nós temos o mundo, nós temos a igreja inserida no mundo, e nós temos o Espírito Santo em nós. Olha só que interessante, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo que está em nós. Ele é o agente de Deus, Ele é a essência de Deus. Ele nos conecta com o coração do Pai. Quando a gente está errado, o Espírito Santo vai e Ele nos convence. Preste atenção, que uma coisa é acusação e outra coisa é convicção. Quem acusa é o diabo, quem convence é o Espírito Santo. A acusação, ela vem apontando o dedo. A convicção vem nos mostrando uma opção, um caminho de melhor, um caminho de conserto. Então o Espírito Santo nunca, mas absolutamente nunca, vai trabalhar com você, tentando mostrar para você o erro. Ele mostra para você a solução. Ele mostra quem você é em Deus. E essa ideia, ou essa mensagem de quem você é em Deus, começa a ser confrontada com quem você está sendo naquele momento. Mas ele não traz peso. Então temos o mundo, temos a igreja dentro do mundo e temos o Espírito Santo dentro da igreja. Esse mesmo Espírito estava em Jesus. Jesus estava no mundo, Jesus era o próprio corpo, o próprio cabeça da igreja, e o Espírito Santo estava nele. E tudo que Jesus fazia gerava um impacto social. Onde Jesus ia, as coisas mudavam. Ele chegava no ambiente e era como uma chave, ativava, clac, e alguma coisa acontecia de diferente. Porque ele não carregava uma religião, ele carregava o próprio Deus nele. Ele caminhava com o Espírito Santo. Então, onde ele chegava, ele manifestava princípios. Ele vivia os valores do reino. Então, ele tocava pessoas e a vida daquelas pessoas nunca mais eram as mesmas. A minha questão agora, e talvez o nosso dilema é: estamos no mesmo lugar e no mesmo ambiente que Jesus estava? Sim. Somos a igreja de Cristo, somos a célula de Deus no meio de um mundo doente, pecaminoso? Sim. E nós temos em nós o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que moveu Jesus e que fez com que Jesus tivesse êxito em tudo que Ele fez. Por que isso não acontece conosco? Será que o Espírito Santo só tinha poder em Jesus e não tem poder em nós? Ou qual é a diferença que há entre eu e Jesus? A questão toda é que não existe diferença entre eu e Jesus ou entre você e Jesus.
Alguns vão dizer, pastor do céu, pelo amor de Deus, claro que tem muita diferença. Tem diferença se você não estiver vivendo na dimensão que o Espírito Santo te revela, que não é pela força do teu braço, não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que Ele fez com você, é pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Então qual é a diferença entre nós? A diferença entre nós é que eu faço às vezes o que Deus quer que eu faça, mas Jesus fazia o tempo todo o que o Pai pedia. Ele até falava assim, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer, eu só falo o que ouço o meu Pai falar. Jesus resolveu se fundir, ser enxertado 100%, ele resolveu ser um, e eu digo resolveu ser um, ele decidiu ser um, porque a palavra fala em Filipenses que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do direito de ser Deus, e ele se tornou como eu, como você, como homem, para nos mostrar um caminho de excelência. Então ele veio como precursor e ele assumiu o caminho, ele disse, eu quero ser um com o Pai, e o que o Pai quer de mim eu quero fazer. Preste atenção, porque essa é uma oração perigosa. Quando você fala que você quer fazer a vontade do Pai, tenha em mente que de fato você quer fazer a vontade do Pai. Porque fazer a vontade do Pai falando de boca para fora é uma coisa, mas fazer a vontade do Pai, e se o Pai quiser que você vá para uma tribo indígena, e que lá você morra, e que você passe o resto da sua vida e morra lá, e se o Pai quiser que você seja um frentista, não, mas o meu sonho era ser médico, tá? Mas a vontade dele para você era, mas puxa vida, médico, frentista, querido, não é o que você faz, é como você faz. Porque se ser médico para ganhar dinheiro é alguma coisa, mas você está perdendo o melhor da vida, mas como frentista você consegue desenvolver o seu chamado, eu prefiro ser frentista. A questão é que nós temos que entender que nessa dinâmica do reino, o mundo, ele tem esferas, esse mundo tem esferas. E a igreja precisa estar habituada, a igreja não somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, e aí nós, quando estamos juntos, nos tornamos a igreja. Porque às vezes a gente fala, quem é a igreja? Somos nós, mas a gente lança a responsabilidade para o outro. Então a igreja são indivíduos que resolvem estar juntos, lavados pelo sangue do Cordeiro e que têm o mesmo Espírito Santo. Esse mundo, ele funciona em esferas. Esfera social, funciona na área da religião, na área da política. Esse mundo funciona na área da tecnologia, na área da mídia, e na área da educação, e existem várias linhas de influência no mundo. E se a igreja está aqui, inserida nesse mundo, a igreja precisa estar restaurada o suficiente para manifestar o reino de Deus nesse ambiente. Você pode deixar um pouquinho mais estéreo? Só abrir um pouquinho mais, que eu acho que está um pouquinho fechado, está um pouco diferente como estava, senão trava muito, eu vou ficar rouco tentando me ouvir. Então a igreja, ela precisa assumir o lugar dela. E qual é o lugar dela? O lugar de reinar com Cristo. É o lugar de ser como Cristo foi para a geração dele, devemos ser nós para a nossa geração. O mundo está pedindo um encontro com Deus. O mundo quer um encontro com Deus. E nós devemos ao mundo esse encontro com Deus. A minha questão é, por que funcionava com Jesus e não funciona conosco? Por que Jesus tinha êxito e nós não temos? Porque ele escolhia sempre fazer a vontade do Pai. O que se manifesta aqui, o que se estabelece aqui, é que não existe mover em concordância com o Espírito Santo se não houver obediência. Obediência é a chave para o mover do Espírito. Eu sou músico, eu trabalho também, trabalho com adoração, sou ministro de adoração. A gente sabe quem ministra, se a gente tiver os instrumentos certos, e a equipe certa, os profissionais certos, nós podemos gerar a sensação suficiente para a sua alma se sentir uou, uou. Mas nem sempre sensações quer dizer unção. Porque a sensação, ela vem, ela nos move, mas ela nos mantém no mesmo lugar. A unção vem, ela nos move, como a emoção nos move, mas ela nos tira daquele ambiente, ela nos leva para um ambiente melhor. Ela nos leva para um ambiente muito mais alto. Então preste atenção, o que eu quero dizer para você é que a obediência é o que faz com que haja um mover do Espírito. E aí a gente precisa começar a pensar numa coisa. Por que dava certo com Jesus e não dá certo conosco? Estamos no mesmo lugar que ele estava, estamos dentro do seu corpo, e o Espírito Santo está em nós, da mesma maneira que estava com ele, só que com ele estava funcionando e comigo não.
Porque eu não obedeço o suficiente. Eu barganho com Deus. Deus, se o Senhor me mostrar, Ele está falando, eu não preciso te mostrar nada. Eu só preciso te falar e você só precisa obedecer. Em outras palavras, nós somos uma igreja e temos nos tornado inúteis em nossa missão, porque nós não temos uma identidade formada ou convicta naquele que nos criou. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos a imagem de Jesus, não a imagem de um pastor, não a imagem de um movimento, não a imagem do mundo. Ele nos criou para sermos iguais, semelhantes a Jesus, na sua humildade, na sua entrega, na sua compaixão, no seu serviço, na sua missão, na sua identidade. Ser semelhante a Jesus é uma obra que nós não conseguimos produzir. Quem produz essa obra em nós? O Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo é sensível. Tiago diz, na verdade, que ele tem ciúmes. Essa palavra ciúmes, no original, não é a palavra que a gente está acostumado. Não é o mesmo sentido de ciúmes. Esse ciúmes que a palavra fala é zelo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele não concebe ver você se doando para o pecado, se lambuzando com o pecado. Ele tem ciúmes de você, Ele tem zelo. Ele fala, essa vida é preciosa demais. Jesus morreu, é o sangue dele que foi lançado na cruz. Então Ele se desespera por você, mas Ele é sensível, Ele sente. E Ele não força, porque Ele compreende as leis que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu leis na terra. E essas leis são imutáveis. Por que funciona com Jesus e com a gente não? Se a gente tem os mesmos ingredientes, a gente tem as mesmas ferramentas e a gente tem o mesmo Espírito, porque Jesus caminhava na dimensão da obediência absoluta. E a obediência absoluta vai fazer com que você colha e desfrute de coisas que você nunca colheu e nunca desfrutou na face da terra. Já vou te contar algumas, mas nós vamos seguir aqui. Eu devo ao mundo, em primeiro lugar, um encontro com Deus. Então eu preciso que primeiro o Espírito Santo gere em mim esse encontro. Eu preciso que essa obra comece em mim. Eu preciso conhecê-lo primeiro, antes de falar acerca dele. O mais importante não é o que eu falo sobre ele. O mais importante é o que eu demonstro acerca dele. Porque falar, qualquer um fala, inclusive o diabo sabe quem Deus é e ele crê. Ele é crente, mais crente do que muitos de nós estamos aqui. Essa é uma verdade, ele conhece a palavra de ponta a ponta. Mas ele não tem intimidade, porque ele é desobediente. Ele desobedeceu desde o início de tudo, quando ele se rebelou contra Deus. Então ele não tem obediência nele. O Espírito Santo então vem para tirar de nós essa síndrome luciferiana. O que é a síndrome luciferiana? É a síndrome da independência, que é o que a gente chama de identidade órfã. A identidade órfã é aquela pessoa solta, largada no mundo, que não tem era nem beira, que não tem base, que não tem fundamento, que anda por si, que faz o que quer, que pensa e logo faz o que está na cabeça. Esse espírito independente que não faz raízes, que não tem vínculos, que não está junto de verdade, que não faz parte do corpo, está no corpo, mas não está inserido no corpo, visita o corpo. Essa síndrome luciferiana, que tem a ver com Lúcifer, com a identidade maligna de Satanás, ela opera em nós um estilo de vida independente. E o estilo de vida independente é como se fosse uma prótese, é protético. A prótese funciona no seu corpo. Se você colocar uma prótese na sua perna, porque você não tem uma perna, ela vai funcionar. Ela só não tem a vida, só não passa sangue, ela só não se regenera, não existe tecido. Então muitos de nós vivemos essa ideia de religião, esse conceito de que está tudo certo porque eu estou inserido, e na verdade a gente está usando próteses, mas nós não somos inteiros, nós temos independência em nós. Então o independente, ele é como uma prótese no meio da igreja, ele tenta se encaixar num lugar onde existe um organismo,
Então ele não consegue se encaixar, porque ele é uma prótese. Ele não faz parte daquela vida. O que é que ele faz? Ele tenta cortar o membro, adoecer o membro, para que ele se encaixe ali, de uma maneira forçada, de uma maneira artificial. E o que seria cortar esse membro? Cortar o membro significa gerar esse malefício, gerar morte, intriga, fofoca, desgraça, doença. Porque doença gera doença. Morte gera morte. Enfermidade gera enfermidade. E quando eu não estou aberto a me libertar, a deixar o Espírito Santo me libertar daquilo e arrancar aquilo de mim, eu estou tentando forçar no meio da igreja, do organismo, do corpo de Cristo, tentando me colocar como um membro, quando o Senhor está dizendo: querido, você não se encaixa aí. Você precisa primeiro se tornar um membro, para que você se encaixe no corpo. Para eu explicar melhor para você, o que o Espírito Santo deseja fazer conosco, primeiro é nos restaurar, nos fazer parte da sua igreja, do seu corpo, nos dar uma mentalidade de corpo, não uma mentalidade de independência, nos dar uma mentalidade do coletivo, para que a gente possa entender que é difícil conviver, não é sempre que é fácil. Eu vivi em comunidade 10 anos da minha vida, compartilhando um quarto em missões, com 5 rapazes. Compartilhávamos a geladeira, comprávamos, tá, cara, isso aqui é meu, isso aqui é teu. O banheiro era um banheiro enorme, tomávamos banho juntos, porque um monte de chuveiro ali. Era tudo em comum, tudo em comum. Quando faltava alguma coisa para o outro vinha, cortava um pedaço de sabonete e dava para ele. Faltava o creme dental, cara, pega aqui, ó, coloca dentro desse plástico, isso aqui é teu agora. Então a gente dividia tudo que a gente tinha. Viver em comunidade não é a coisa mais fácil. Mas a única maneira de você conseguir ser corpo e ser igreja é compreendendo que eu tenho que viver em comunidade. Porque viver em comunidade vai fazer com que o meu irmão me afie. Sabe aquela faca sendo afiada? Às vezes o irmão é aquela lixa na minha vida. E a gente fala assim, não, eu posso ficar com todo mundo aqui, mas com ele não. Está amarrado, repreendido, desfeito, aniquilado. A gente procura até vocabulários que, pelo amor de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a gente quer ser corpo da nossa maneira. A gente quer ser corpo com a mentalidade de independência. A mentalidade de independência: não preciso do outro. Eu basto. Eu sou suficiente. Não preciso de ajuda de ninguém. Eu ajudo, mas eu não recebo ajuda. Eu dou conta, eu sou forte, eu nasci para ser forte. Outra coisa, eu saí de casa logo cedo, eu comecei a trabalhar logo cedo, eu comecei a ter meu dinheiro. Pouco me importa. Quando se trata de reino de Deus, Ele está dizendo: o meu corpo tem um padrão, o meu corpo tem um formato. E se você não aprender a depender, se você não se desenvolver, você acaba perdendo a oportunidade de ser membro e tenta ser uma prótese. E Deus não usa prótese no seu corpo, porque a noiva, ela é perfeita, ela é imaculada, ela não tem mancha, ela não tem ruga, e é o Espírito Santo quem se encarrega de encaixar cada membro, cada parte dessa no organismo. A questão toda é: quem é você no corpo? Você é alguém que quer viver um estilo de vida independente, tentando trazer o seu padrão para dentro da igreja, ou você é alguém que está dizendo: eu vou me esvaziar de mim? Sabe aquela música, Casa Davi fez uma música, acho que foi o Mike e o Davi que fez, lindíssima. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou e servo o tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Vocês lembram dessa música? Está falando sobre Filipenses, que Jesus, para poder ser igreja, para poder ser o cabeça do corpo, ele precisou viver em comunidade, ele precisou primeiro gerar o corpo. Então, queridos, nós não podemos, em primeiro lugar, abrir mão de que o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós, tirando os vícios, arrancando as manias, mudando o nosso caráter, arrancando as arestas.
E Deus vai usar o irmão que está sentado do teu lado, ou o irmão que está sentado atrás de você, ou na sua frente, ou aquele que não veio, que você está assim, era para ele, deveria estar aqui, não, era para você. Não era para ele, era para você. Vamos lá. Aí fala Deus, né? Os caras gritam. Né? Escute só. Essa obra é imprescindível em nós. Mas como eu disse, Deus estabeleceu leis. Existem as leis da natureza. Por exemplo, as leis da física. Vamos falar da lei da física primeiro. Existem as leis da física. Nas leis da física, uma das leis primordiais que a gente aprende rápido é a lei da gravidade. E a lei da gravidade, querido, só dá uma olhada aqui, ó. A lei da gravidade, ela fala que se eu soltar isso aqui, não tem como flutuar, porque nós temos uma gravidade. Deus estabeleceu assim. Então eu lanço isso aqui para ele. E tudo que eu lanço, volta. À medida com que julgardes, vocês também serão julgados. À medida com que medirdes, vocês também serão medidos. Assim como a lei da física, essa lei espiritual que diz que aquilo que vai, também volta, é uma lei na minha vida. E Deus não vai mudar isso, porque Ele estabeleceu isso antes. Assim como Ele estabeleceu a lei da física, a lei da natureza, de que a água tem um lugar, que a terra tem outro lugar, e que quando o homem tenta afundar a água e botar a água mais para longe, para fazer uma parte habitável, no futuro aquilo se torna um problema, porque a água volta para o lugar dela. É a lei que Deus estabeleceu, a lei da natureza. Ele demarcou os limites, Ele estabeleceu os limites. Então no reino do Espírito, não adianta dizer, eu vou quebrar a maldição. Porque tem coisas que não é maldição, tem coisas que é escolha. Maldição é o que o diabo faz e lança contra você para aniquilar a sua vida. Escolha é o que você decide viver. Em Deuteronômio a palavra diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Seja sábio, porém escolha a bênção. E aí ele começa a dizer o que a bênção vai gerar em você. Mas se você escolher esse outro caminho, ele vai começar a dizer o que aquele caminho vai produzir em você. O estilo de vida independente é a pessoa que não se submete. É a pessoa que não ouve conselho. Pessoa que não se submete, que não ouve conselho, que não está em comunhão, é uma pessoa que não tem humildade. Porque ela não consegue ouvir, ela só quer ensinar. Quando chega nas rodas do aniversário, você senta na mesa, você ouve. Você ouve. E a pessoa fala um discurso tão lindo, mas quando você começa a ver, não é nada daquilo. Porque ela está simplesmente falando, fazendo e falando, mas ela não vive aquilo. As escolhas que a gente faz em não estar inserido no corpo, significa que cada vez mais a gente vai ser menos útil no reino. Porque Deus, como eu falei, não está interessado em procurar operários para trabalhar para Ele. Vejo que você é um ótimo homem, vejo que você é uma ótima mulher. Então, nesse caso, eu vou colocar sobre você um título, porque eu vejo que você trabalha muito bem. Deus não nos escolhe pelos dons, Ele nos escolhe pelo coração. Até porque o dom é dEle, o dom é para a glória dEle. Então, Ele libera o dom depois que Ele nos chama. Não é antes, toma o dom, meu filho, agora eu vou usar você por causa disso. Não, Ele usa você porque Ele te ama. Ele usa você por causa do coração dele, por causa do seu coração e por causa do coração dele. Então vamos pensar sobre isso. Se nós somos igreja, e o Espírito Santo está fazendo uma obra de restauração, Ele está nos restaurando para que a gente possa ser agentes de restauração para o mundo. Mas para ser restaurado, muitas vezes a gente vai ser lapidado. Muitas vezes a gente vai ter que passar pelo lagar. Vamos ter que ser moído, apertado, espremido. O que isso significa na prática, pastor? Um membro da minha igreja esses dias me procurou. E a gente estava num casamento. Terminei de celebrar o casamento. E eu falei, cara, meu violão. Eu tenho um Taylor que eu ganhei. Eu falei, leva meu violão para casa. Ontem eu sonhei que meu violão estava sem corda, que alguém tinha arrancado. Eu já vou ligar para lá, vocês pegaram meu violão e quebraram as cordas. Mas enfim, lá estava o violão, eu falei, pede para aquele rapaz levar o violão.
Ele falou: pastor, eu prefiro pedir para outro ou eu mesmo levo. Isso é um líder que está comigo, que me ouve falar há 1 ano com ele, que ele está 1 ano com a gente. E ele falou assim: eu prefiro pedir para outro levar, porque esse aí eu não vou com a cara dele não. Eu prefiro nem chegar muito perto, que ele é muito grosso, ele só quer usar as pessoas. Eu não gosto de falar com pessoas assim. Eu olhei para ele e falei assim: problema seu, e não só problema seu, uma pena para ti. Ele: por quê? Porque quanto mais você evita se relacionar com alguém, porque você não quer ter intimidade, lá na frente, de alguma maneira, Deus vai fazer algo que você precise dela. A questão toda é que essa é a dinâmica do reino. Deus nos fez para depender uns dos outros, para que a gente não seja autossuficiente. Lúcifer quis ser autossuficiente e ele caiu. E Deus não quer que essa humanidade, essa carnalidade cresça em nós. Não, eu garanto, eu posso, eu sou forte. Não, querido, você precisa de ajuda. E aí ele falou assim: como assim, pastor? Quase que eu dizia: tanto tempo comigo, servi, ainda não entende que eu vos falo. Eu olhei para ele e falei assim: querido, deixa eu te explicar. Lá na frente, você vai precisar dessa pessoa. E aí vai ser ruim, porque você vai ter que quebrar o orgulho. Porque Deus tem um negócio que quando parece que a gente tem problema com alguém e a gente não quer se submeter no meio da igreja, Ele coloca essa pessoa num lugar que tem uma porta, que no momento certo a gente precisa passar pelaquela porta, que é a solução da nossa vida. Mas a gente já quebrou as pontes. A gente já não tem mais relacionamento. Ou a gente falou mal do cara, ou a gente não olhava para ele, não tinha relacionamento. E na hora que a gente precisa passar, a gente não tem coragem, porque o nosso orgulho é muito grande. Mas ele detém a chave para a gente passar por ali. Isso faz parte do reino de Deus. É a dinâmica de Deus para quebrar você no seu orgulho. É a dinâmica de Deus para ensinar você a ser humilde. É a dinâmica de Deus para ensinar você a depender um do outro. O que é que o Espírito Santo está fazendo? Está trabalhando em nós o caráter segundo o caráter de Jesus. A gente vai ter mais tempo para falar sobre o caráter de Jesus à noite, como o Espírito Santo trabalhou isso. Mas eu quero trabalhar primeiro o que Ele está fazendo hoje, e qual a finalidade dele estar fazendo isso. Por que Ele te colocou na célula que você está? Pastor, pelo amor de Deus, porque é difícil. Aquele menino ou aquela menina sabe bem menos que eu. Eu tenho quase 10 anos de convertido ou de convertida, e aquela criança na fé não sabe nem falar direito, mal sabe ler um versículo, é líder sobre mim, eu ainda não sou líder. Se é Deus quem estabelece liderança, te digo, querido, que pena para você. Porque o que Deus quer não é que você seja um líder. Deus não gerou ninguém para ser líder, gerou a gente para ser filho. Mas os bons filhos se tornam líderes. Porque os bons filhos, eles sabem como serão, sabem o que significa ser um bom pai, um bom líder. Então, primeiro, Deus vai trabalhar você. Primeiro, o Espírito Santo vai trazer você para perto. Por quê? Porque Jesus estava inserido no mundo e cheio do Espírito Santo. Ele se abria por completo em todas as áreas. Então, ele podia ter compaixão por todas as pessoas. Jesus tinha compaixão por aqueles que acusavam ele. E Jesus tinha compaixão por aqueles que ninguém queria estar perto. Por exemplo, os leprosos. Alguém já ouviu ou já viu leproso na sua vida? Quem já viu um leproso? Gente, que mundo é esse? Lá no Amazonas, nós temos um lugar chamado leprosário. Leprosário é onde ficam todos os leprosos. Fede, ninguém quer chegar perto. A lepra, ela deforma. Ela come o nariz, ela começa comendo uma parte, vai secando, cai a ponta do nariz, fica só o buraco, igual uma caveira. Come a orelha, tem uns que não tem essa parte da boca aqui, ó, tudo arrancado. Vai comendo, cai a mão, fica sem mão, vai comendo o braço, lepra. Uma desgraça. Naquela época era pior, porque naquela época uma pessoa que tinha lepra, ela não podia ter contato com uma pessoa normal no meio social. E Jesus chega, ele não apenas vai no ambiente, porque era assim, ó, os familiares chegavam a mais ou menos 500 metros, eles deixavam a comida. Depois que eles saíssem 500 metros mais, aí o outro podia vir para pegar a comida e levava. Esquece aquela vasilha.
Pode ficar de presente para vocês. Não precisa, não vou lavar. Fica aí. É tua. Se vier para cá, vou ter que colocar soda cáustica, não tem ainda nessa geração. Então fica aí para ti, até o século 21. E as pessoas ficavam largadas. Jesus não apenas cruzou essa linha do limite com os leprosos, como ele tocou os leprosos. Mas ele vai pegar lepra, ele vai se tornar maldito, porque quem tinha lepra era maldito, tinha cometido um pecado imperdoável. Só que Jesus entendia o seguinte: embora eu tenha esse corpo natural, o Espírito Santo está em mim. E porque o Espírito Santo está em mim, eu sou a célula saudável de Deus. Tudo que eu toco se transforma. Tudo que eu tenho contato muda. Ah, mas o cara é uma desgraça, ninguém quer ele, não vale nada. Tudo que eu tenho contato muda. Porque essa célula, ela emanava amor, fluía amor dele. Você está compreendendo? Então, se você quer ser como Jesus, enviado a um mundo que precisa de transformação, cara, você precisa ser mais humilde. Você precisa reconhecer que tem que depender uns dos outros. Precisa ouvir mais, falar menos. Precisa servir mais. Precisa ser mais prático. A sua mensagem de evangelho não pode ser uma mensagem de acusação. Ela precisa ser uma mensagem centrada em Jesus. Sim, a gente não negocia pecado. Mas falar acerca do pecado não gera vida. O que gera vida é falar sobre a vida. E quando eu falo sobre a vida, quando eu falo sobre o reino e sobre a salvação, o pecado se torna tão pequeno que a pessoa fala: cara, não quero isso, eu quero isso. É uma mudança de paradigma. É compreender que não existe uma cartilha: agora eu tenho que andar assim, porque agora eu sou ministro, eu sou evangelista. O evangelista tem que mudar de voz, tem que falar desse jeito. A paz do Senhor, amados. Fala direito, meu irmão. Tu fala assim com a tua esposa, tu fala assim com teus filhos, tu fala assim com Deus. Alguns falam, né? Oh, soberano e eterno Deus. Aí começa, às vezes você anda numa religiosidade tão grande que não é prático. E Deus está dizendo: vamos quebrar esses paradigmas. E vamos entender que não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele quer gerar em nós. Porque o mundo não está esperando de nós mais um bando de religiosos que vem com um monte de roupas especiais. Eu não sei porque crente gosta de um negócio diferente, né? A palavra fala: sede separado do mundo em tudo, mas do mundo, da atmosfera, da cultura mundana, da carnalidade. Não, bota aquele manto, bota o quipá, aí bota um negócio de Israel aqui, anda os 7 candelabros num bolso, 7 no outro, a água do Jordão aqui no bolso. A gente tem que ser diferente, mas não é esquisito. O diferente não é ser esquisito. O diferente é: o que é que você tem que eu não tenho? Que eu olho para você, você é um homem igual a mim, cara. Sujeito a mas o que é que você tem que eu olho para ti e te vejo diferente? Sabe o que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então o que faz a diferença entre nós e o mundo é o Espírito Santo. Porque eles estão sujeitos a pecar e eles caem. A gente também está sujeito a pecar. Mas o Espírito Santo que está em mim me ensina: anda em santidade, caminha em santidade, anda em triunfo com Deus, faz a vontade de Deus, caminha em adoração, caminha em oração como a gente caminhou hoje de manhã. A gente atrai o mundo para nós como célula saudável. Porque onde houver trevas e a luz chega, toda a treva corre atrás da luz. Onde houver doença e chega o antídoto, o remédio, todos os doentes vão correr para onde está o remédio. Por que isso não acontece conosco hoje? Porque nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Nós dizemos que buscamos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem lugar em nossa vida. Ele não tem lugar para trabalhar em nós. E eu dou graças a Deus por essa conferência, por esses ensinos que vocês estão recebendo, porque vocês não têm noção do que Deus está fazendo daqui para frente. Ele está determinando novos níveis. E Ele está dizendo: você quer? Segue-me. Você quer? Segue-me. Você quer? Segue-me. Mas existe um preço a se pagar. Abrir mão de mentalidades, abrir mão de paradigmas e dizer: Deus, eu quero o teu novo, eu quero o que o Senhor vai fazer comigo. Vamos lá. Então nós somos restaurados para restaurar. E nós estamos inseridos nesse mundo. Uma outra coisa que a gente precisa entender, além de ser restaurados, é ter um senso de missão. Isaías 61,
Jesus começa dizendo, vamos abrir lá, Isaías 61. Isaías 61. Só para você ter isso como base. O Espírito, o que é que fala aí? O Espírito do Senhor, do soberano, está onde? Está sobre mim, porque Ele me ungiu. Tá, senso de missão. Jesus sabia que Ele estava consumido pelo Espírito Santo. E Ele disse, o Espírito está sobre mim, porque naquela época não estava nele, estava sobre Ele. Então o Espírito está sobre mim, e Ele fez o quê? Ele me ungiu. Você sabe o que é unção? Unção é a graça que vem sobre você. Nas Escrituras é relacionado como óleo que desce sobre a sua cabeça. É o momento de favor e graça que Deus derrama sobre você. É o momento da capacitação. Ah, esse cara está cheio da unção. Ele está capacitado por Deus a fazer algo que naturalmente na força dele ele não fazia. Tem coisas que Deus precisa ungir você para que você consiga cumprir. Senso de missão. Então Jesus não apenas estava cheio do Espírito, não apenas era restaurado, ele tinha o senso de missão. Ele sabia quem ele era, sabia de onde ele veio e sabia para onde ele estava indo. Ele sabia da sua origem e ele sabia do seu destino. Quem se perde da sua origem, perde-se do seu destino também. Mas quem sabe de onde veio, consegue enxergar para onde vai e não se desvia. Então nós vemos esse Jesus no meio do mundo, consumido pelo Espírito Santo, mas sabendo, eu tenho uma missão aqui. E a minha missão é, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Aí a gente vai ver, para restaurar, para libertar, para tirar da prisão, para quebrar os ferrolhos. E aí Jesus começa falando a razão pela qual Ele veio. E quando a gente resume a razão da vinda de Jesus, a gente vai resumir assim, ó. Ele veio para destruir as obras do diabo. Onde há doença, ele dizia, eu sou a cura. Onde há morte, ele dizia, eu sou a ressurreição. Onde há intriga, eu sou a reconciliação. Onde havia o ódio, ele dizia, eu sou o amor. Onde havia a rejeição, ele dizia, eu sou a compaixão e a misericórdia. Onde havia a lei, ele dizia, eu sou a graça. Ele veio como uma contracultura. Ele veio como uma contracultura. Ele veio estabelecer a cultura do reino. Ele veio trazer para o mundo que não conhecia, ele disse, isso aqui é Deus, Deus é assim que Ele age, é assim que Ele faz, é assim que Ele vive. Os religiosos o rejeitaram, porque os religiosos tinham um estereótipo na mente, eles tinham um paradigma e um padrão, e Jesus veio fora do padrão, Jesus veio se envolvendo com aqueles homens que bebiam muito, Jesus se envolveu com aquelas mulheres que eram prostitutas, ele estava perto delas, ele aceitava os presentes quando elas traziam alguma coisa, Jesus, queremos te servir, está aqui uma oferta, Jesus aceitava. Jesus amava os rejeitados, então ele veio dentro de um outro padrão. E porque ele veio dentro de um outro padrão, ele estava gerando uma nova cultura no meio de um mundo contaminado e perdido. Volto a perguntar para você. Como que a gente vai ser a resposta para o mundo se nós estamos cheios de nós e nós não temos nada diferente para mostrar? A única coisa diferente que a gente tem é a nossa roupa diferente. O nosso quipá, o nosso talite, a nossa túnica de José de 12 cores, o nosso broche, o nosso relógio bonito de Israel que a gente trouxe, o nosso sapato brilhoso de Aladim, enfim. É porque tem um sapato que faz assim a ponta, né? Se alguém tiver aqui, não tem problema, só estou brincando para não ficar tão sério, tá? Pode usar o sapato de Aladim, não tem problema. Mas olha só, o que é que nos diferencia? O que nos diferencia não tem que ser necessariamente o que a gente demonstra, no sentido de aparência, mas o que a gente vive. É o amor e a misericórdia. Vamos lá, só para a gente concluir aqui. Eu estava um dia numa rua chamada JK, em Londrina, com uma rua chamada, até esqueci o nome da rua lá, que é uma rua bem, enfim, Joaquim Nabuco. E tem um mercado na esquina, o nome do mercado é Viscardi. Era uma
1h15, mais ou menos, da tarde. Tinha pego os meus filhos na escola. Estava dentro do carro com um amigo meu. O nome dele é Jean. Ele veio de Manaus me visitar durante uns dias. Para o carro no estacionamento. Estava normal, estava de bermuda, estava de sandália. Fui rapidinho na rua. Desço no mercado. Meu amigo falou assim: posso contigo? Vamos lá. Ele vem comigo dentro do mercado. Minha esposa ficou no carro com os meninos. Quando eu entro no mercado, voltando com os produtos, eu estava na fila. E lá tinha um rapaz. E o rapaz estava com um aparelho auditivo. E a mulher gritava, mas ele não conseguia ouvir bem. Então ela fazia gestos e eles conversavam por gestos. Eu olhei para o meu amigo e eu falei: o que a gente pode fazer de diferente aqui? Ele: como assim? Eu falei: nós não somos ministros do reino? Ele falou: é. O que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele falou assim: ele curaria? Eu falei: você está me perguntando? Aí ele falou: não, acho que ele curaria. Eu disse: mas ele não está na gente? Ele falou: tá. Eu falei: você topa orar por esse rapaz e ele ser curado? Ele falou: cara, eu topo. Assim, jogando sobre mim, né? E eu cheguei na fila, olhei para a mulher que estava conversando com ele e me meti na conversa. Você tem que ter alguma coisa, você se mete na conversa. E eu falei: querido, ele é surdo, é? Não, né? Estamos brincando de índio. Ela falou: é. Eu falei: há quanto tempo? Ela falou: de nascença, um amigo meu. Eu falei: você sabia que hoje é o dia de sorte dele? E ela: por quê? Eu falei: fala para ele. Aí ela falando no gesto. Aí ele fez assim: por quê? Eu falei: é o dia de sorte dele, porque meu pai é especialista em ouvidos. Aí ela: sério? Fala para ele. Parecia que era para ela, queria receber. Fala. E ela falou. Aí ele perguntou alguma coisa, ela não falou. Eu falei assim: ó, é o dia de sorte, porque hoje, justamente hoje, meu pai veio aqui comigo e ele está lá fora e não tem um problema de ouvido que ele não resolva. Aí ele falou para ela: esse aqui não. Aí eu falei: por que esse aqui não? Porque quando ele era pequeno, ele precisou fazer uma cirurgia e o médico cortou os nervos, os ossos auditivos. Acabou, arrancou, ele não podia ouvir. E eu falei: não, mas o meu pai, ele resolve, é ouvido, ó, no mundo inteiro todo mundo procura ele, porque ele resolve isso aí. E o cara ficou feliz. Eu falei: se você quiser, hoje ele não cobra consulta, está lá fora, e ele pode tocar em você. E ele, se ele olhar, ele vai dizer o que precisa, e quem sabe ali mesmo na hora ele já resolve. Abriu o sorriso assim, pagamos as nossas compras e saímos. Claro, né, tem que pagar as compras. E saímos. Ao chegar lá fora, era um sol. Minha esposa olha para mim: estão demorando, o que aconteceu? Eu falei assim: ora e clama a Deus por um milagre. O menino aqui, ó, começou a fazer assim, não tinha mais tradutor, querido. Agora era a revelação do alto, a unção do alto. E eu comecei a falar com ele por gestos. E ele querendo saber onde estava o meu pai. O meu pai está aqui. Gritava assim: aqui, não está vendo? Não. Então, ele quer entrar aí no seu coração. Eu falei: é Deus, Deus. E eu vi que o semblante dele caiu. E eu falei: deixa eu orar por você. Meu pai é Deus e ele vai curar o seu ouvido. Fecha o olho. Tirou o aparelho. Eu falava com o olho fechado, né? Fiz assim para ele fechar. Falava, não ouvia nada. Parecia que podia cair uma carreta ali, o menino não ouvia nada. E eu falei: Jean, e o Jean suando. Ele falou assim: o que é que a gente vai fazer? Eu falei: ora, servo, ora. Bota a mão no ouvido dele que eu vou aqui. Aí comecei a orar. Ouvidos ouço em nome de Jesus. Foram 3 minutos de oração. Abra o olho. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Nada. Eu falei: então vamos fazer ficar mais difícil. Vai mais para longe. E eu fui mais para longe, fecha o olho. Comecei a orar de longe, dando comandos para o ouvido abrir. Está ouvindo? Nada. Daqui a pouco, na terceira oração, o menino falou:
Aí eu olhei, eu falei assim, você vê, a gente quer tanto milagre, quando acontece a gente fala mentira, né? Eu falei, mas... Falei, Jean, esse menino, ele está lendo meus lábios, vira ele. O Jean virou ele. Eu comecei a orar e falei assim, o nome da tua mãe. Eu falei, mas ele está me ouvindo. Está ouvindo? Se estiver ouvindo, levanta a mão. E o menino estava desesperado, eufórico, levantando a mão. Aí eu falei, aí eu vi um carro, né? Eu falei assim, meu Deus, você vê a incredulidade como é. Ele deve estar vendo o reflexo da minha boca no vidro. Fecha o olho dele. Fecha o olho dele. Queridos, para honra e glória de Deus, eu perguntei o nome da mãe, perguntei o nome do pai. Fui bem para longe. O menino com o olho fechado, precisei chegar a esse cúmulo. O menino com o olho fechado começou a levantar a mão, que estava ouvindo. Ele não sabia falar, porque ele era mudo de nascença. Mas ele começou a ficar eufórico, que estava ouvindo. E o Senhor curou. Abraçamos, choramos. E falei, você vai voltar para casa. Procura uma igreja perto da tua casa, que ele morava num bairro muito distante. E que Deus te abençoe. Fomos embora chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Não encontrei mais aquele jovem, mas eu voltei ali outras vezes. Eu não encontrei mais nenhum surdo, mas eu encontrei pessoas de rua, onde eu parei, atendi. Eu orei por famílias ali. Naquela mesma esquina, eu encontrei uma mulher que estava caminhando com uma bengala. Enquanto ela caminhava com a bengala na rua, eu falei assim para o meu filho pequeno estava lá, eu falei, Dani, o que Jesus faria? Ele tinha 5 anos. Ele falou assim, pai, Jesus curava ela. Eu falei, então nós vamos curar ela. Descemos, me ajoelhei na rua, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, coloquei a mão no joelho daquela senhora, uma senhorinha. A mulher estava com a bengala andando bem devagarinho. A mulher começa a se tremer, ela levanta a bengala, começa a chorar e ela sai andando na rua, dizendo, olha velho era o marido que estava lá na frente carregando as bagagens. E o velho não estava entendendo nada, né? Primeiro que ela estava demorando a vir. E ele olhou assim, o que está acontecendo aí, velha? E ela, velho, olha o meu joelho, velho. Jesus me curou. E saiu andando na rua com a bengala na mão. Meu filho estava do meu lado, viu? Aquilo tocou tanto ele, que hoje, onde ele chega, que tem alguém doente, ele vai lá orar para que a pessoa seja curada. Esses dias a gente estava no shopping, eu fui encontrar uma pessoa e fomos conversar. E naquele momento do café, estávamos conversando, ele falou assim, pai, Deus acabou de falar um negócio no meu coração, posso ir ali? Eu falei, vai que falou qualquer coisa, que é a alma dele achando que é Deus, né? Eu falei, fala para mim. Porque tem essa, tá, querido? Às vezes a gente ouve a nossa alma e atribui essa voz a Deus, e não é Deus não, tá? Mas enfim, eu falei, filho, o que é que Deus falou para você? Pai, falou para eu com aquele menino lá que está na cadeira de roda, e falou para eu abraçar ele, e dizer o quanto ele é especial. Posso? Claro que pode. O menino saiu correndo, e eu olhei de longe, meu filho, de joelho, debruçado sobre o menino com 11 anos de idade, debruçado sobre o menino, olhando no olho do menino, passando a mão no rosto e dizendo, você é especial, Deus te ama, e Ele tem um projeto para você. E veio, normal. Outro dia sentamos na lanchonete, ele começou a chorar do meu lado aqui direito. Eu falei, o que está acontecendo, Dani? Ô pai, está vendo aquele menino ali? Eu falei, tô. O pai dele rejeita ele, pai. Eu digo, como tu sabe disso? Deus acabou de falar comigo aqui, pai, eu preciso ir lá falar com ele. Eu falei, tá, só coloca as palavras certas, para você não ofender a mãe, que a mãe estava na frente, né? E ele chegou lá, assim ó, e eu estava na outra mesa, e eu olhei e ele chegou assim, senhora, posso falar com o seu filho? Ela falou, falar o quê? Ele falou, tem um recado de Deus para ele lá. De Deus? É, de Deus. Aí ele começou a falar, ele falou assim, às vezes você se sente só, e às vezes você se sente rejeitado, e ainda que teu pai ou tua mãe te abandone, Deus está sempre com você. Para um menino de 8 anos de idade, o menino na minha frente baixou a cabeça, olhou para a mãe, olhou para o Dani abraçou ele, o menino começou a chorar e a chorar. Numa lanchonete, num dia comum, estávamos de bermuda, usando sandália, não era havaiana, mas era sandália. Você tem noção de que Deus não está preocupado com o teu estereótipo? Deus está procurando um coração inteiro que Ele possa usar, um coração quebrantado e contrito, que Ele possa fazer uso de você, que Ele possa manifestar sobre você algo, porque Ele está dizendo, você já foi chamado.
Você já é escolhido. O Espírito Santo já está em você. Você agora só precisa entender esse senso de missão, que o mundo não gira em torno de você, mas toda a glória é para Deus. Então desperta, compreenda que você só tem uma parte do quebra-cabeça. Se junte com pessoas, se conecte com pessoas, sirva a humanidade, abençoe pessoas, ore. A questão toda é, aquele jovem poderia nunca ter sido curado, mas eu tenho a responsabilidade de orar, porque quem cura é o Senhor. Mas eu vou orar sempre. Onde estiver alguém precisando, eu vou chegar e vou orar. Se é questão de fé, eu vou desenvolver mais fé até que ele ande, até que ele viva, até que ele receba visão, até que ele seja curado. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos quantas pessoas aqui? 100 e tantas pessoas hoje. Se saíssemos daqui incendiados, não daria um ano para vocês terem que ter 6 cultos aqui. Incendiados. Preste atenção. Eu sei que é importante, ministérios é importante, você tem a sua célula, é importante, mas cuidado para você não estar fazendo por obrigação. Cuidado para você não estar fazendo como status, porque Deus está querendo que aquilo que você faria naturalmente por status ou por dinheiro, quando Ele te chama para uma nova dimensão, guiado pelo Espírito, que você faça por amor. E se tiver algo que você faria por dinheiro, que você não faz por amor, então não é adoração. Porque adoração é o que você faz por amor. O que você faz por dinheiro é barganha, é negócio. E Deus não está te chamando para você fazer negócio com Ele. Está te chamando para você viver em amor e gerar amor. Deixa o Espírito Santo gerar o amor em você. Amém? À noite a gente vai se aprofundar e a gente vai trabalhar a prática disso. Orar uns pelos outros. Se tiver alguém doente, a gente vai tirar tempo. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. E a gente vai desenvolver. Eu digo ensinar porque eu tenho uma escola que eu ensino sobre isso. E eu quero pegar alguns minutos para a gente fazer isso de maneira prática. Para que você saia daqui. Ontem eu estava olhando as fotos ontem à noite. Enquanto a gente estava aqui na cidade, eu tenho um grupo que às meia-noite, de 11 horas da noite até umas 2, 3 horas da manhã, eles estão nas ruas. Estão orando pelos enfermos. Estão entrando nos hospitais. Eles pegam aquelas pessoas que estão na fila há muito tempo e eles começam a orar. A maioria das pessoas que estavam na fila desistem de continuar no médico, porque foram curadas na fila e vão embora para casa. Testemunho atrás de testemunho atrás de testemunho. Deus não usa só filho de pastor. Deus não usa só pessoas que têm uma linhagem nobre. Deus usa pessoas que dizem assim: Senhor, eu não sou nada, não valho nada, mas cara, eu estou aqui e eu quero ser usado por Ti. Então Ele está procurando quem quer ser usado por Ele. Quem é aquela pessoa que está: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para Ti. Que Deus te abençoe. A gente volta daqui a pouco.